A Trata Brasil divulgou o ranking de perda de água nas cidades brasileiras. E Blumenau ficou na posição 65 no ranking das 100 maiores cidades brasileiras que conseguiram reduzir perda de água nos sistemas de distribuição. O ranking foi divulgado recentemente pelo Instituto, baseado na utilização do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Sandro Moretti, diretor comercial da Itron, empresa especializada em cidades inteligentes, explica como são realizadas as pesquisas para chegar aos resultados do ranking divulgado. Esse estudo realizado pelo Trata Brasil em conjunto com a AGO Associados leva em consideração os indicadores informados pelo Sistema Nacional de Informação do Saneamento, conhecido como SNIS. São indicadores que todos os anos são gerados e publicados com algum atraso, 1 ou 2 anos de atraso, mas são indicadores oficiais que o governo utiliza para análise de como é que está a evolução do saneamento no Brasil. Nesse caso, são pensados alguns desses indicadores. Esses indicadores, cada um deles tem um peso, é dado um peso a eles, depois é feita uma média ponderada e dessa média ponderada se chega a uma nota e essa nota é que vai basear o ranking. Falando um pouquinho de quais indicadores que são utilizados nesse ranking, o estudo separa em 3 grandes grupos. Um grupo é um nível de cobertura, onde os indicadores utilizados é a cobertura de água, então é a quantidade da população que é abastecida por água potável, também a coleta e tratamento de esgoto. Então a quantidade da população que é atendida com a coleta de esgoto e a quantidade da água que é entregue, que é tratada posteriormente. O segundo grande bloco se chama melhora da cobertura, onde aqui são levados em considerações alguns indicadores como investimento pela arrecadação e novas ligações, tanto de esgoto quanto de água, perante a quantidade de ligações faltantes ainda para chegar à universalização. E o último grande bloco se chama nível de eficiência, onde aqui sim são analisados os indicadores de perdas, tanto na distribuição como no faturamento, e a evolução dessas perdas ao longo dos anos. Então, basicamente, esse é o critério utilizado pelo ranking. Diretor Moretti explica por que Blumenau está nessa colocação de posição 65 no ranking. Blumenau hoje se encontra na posição 65 do ranking, melhorou 2, né? No ranking do ano passado ela estava na posição 67. Apresenta índices muito interessantes de cobertura de água, quer dizer, somente 0,1% da população hoje não tem acesso à água potável, mas o que realmente faz com que Blumenau tenha uma posição não tão boa como poderia ter é o fato de 59% da população não ter coleta de esgoto na cidade. Como um exemplo, Santos, que é a cidade número 1 do ranking, só 0,1% da população não tem acesso à coleta de esgoto e a média brasileira é 46,9%. Então, realmente, Blumenau está acima da média brasileira nesse indicador. E quanto à quantidade de esgoto tratado, o percentual de água distribuída, o percentual de esgoto tratado sobre a água que é distribuída, Blumenau se encontra com 32,40%, que também é um número baixo, né? Por exemplo, Santos tem quase 100% do esgoto tratado. Santos apresenta um valor de 97,8% e a média brasileira é 46,3%. Então, são esses os indicadores que acabam elevando a posição do ranking de Blumenau. Certamente, os investimentos realizados, ou a falta de investimentos realizados nesses indicadores que apontam o estudo, causaram, né, esse resultado. Chama a atenção também as perdas, tem trabalho para ser feito em perdas, também as perdas de distribuição de Blumenau se encontram em redor de 23%. É um índice bom, é muito abaixo da média brasileira, a média brasileira está em 38,5%, mas Santos, por exemplo, que é o número 1, tem 14,28% de perdas na distribuição. Então, são investimentos que podem ser feitos nessas duas áreas que realmente melhorariam a posição de Blumenau no ranking. O diretor também explica o que significa essa posição para a cidade na prática. Blumenau hoje ela é a segunda cidade melhor ranqueada de Santa Catarina, né? Ficando atrás somente de Florianópolis. Florianópolis está na posição 59, Blumenau está na posição 65, estão muito próximas, né? E mais do que a posição no ranking, o que eu entendo que deve ser analisado aqui são cada um dos indicadores que o ranking analisa, né? Como eu falei na resposta anterior, tem trabalho para ser feito aí. Eu acho que o Blumenau tem que dar uma olhada com mais carinho para a parte de esgoto, pelo menos é isso que indica o estudo. Tem trabalho para ser feito quando a gente fala de perdas da distribuição, né? Água potável sendo produzida e perdida sempre é um desperdício, tanto para o operador do sistema de água, quanto para a população que vê água limpa sendo jogada fora. Os benefícios de água potável são imensos. Isso tudo depende da educação da população e empenho dos órgãos responsáveis.
Diretor Moretti destaca a importância de água potável neste momento de pandemia. Bom, os benefícios para ter água potável são imensos, né? Hoje que a gente está nessa pandemia chamada de coronavírus, né? Onde a gente tem o mundo voltado para o combate a essa pandemia, a base de tudo se chama higiene, né? Todos os indicadores que a gente analisa e as indicações, tanto da OMS como do Ministério da Saúde, indicam que a gente deve lavar as mãos com água limpa frequentemente, lavar as roupas com frequência, manter a casa limpa com frequência. Isso tudo se baseia em você ter uma água de qualidade, uma água limpa, né? Então, certamente, ter água tratada, até numa questão de saúde pública, ajuda demais. A gente costuma dizer no saneamento que cada R$1 investido em saneamento são R$4 que se deixa de investir no setor público de saúde. Então, a importância da água tratada está aí, a importância de se ter esgoto tratado está aí também, né? O esgoto faz parte, grande parte das enfermidades que hoje a gente vê comuns no país e que levam gente ao hospital é a falta de tratamento de esgoto, a falta de condições de esgoto, principalmente nas periferias das grandes cidades. E certamente, se tendo água tratada de qualidade, esgoto tratado, com certeza a curva que tanta gente fala, né, que precisa baixar a curva hoje em dia para não saturar o sistema público de saúde, essa curva não é só o coronavírus que leva a ela, né? Outras doenças elevam ela. Se a gente conseguir controlar as outras, certamente sobe espaço também para que se tenha mais leitos e melhor atendimento para quem sofrer, né, nessa época específica com o coronavírus. Respondendo o que pode ser feito para melhorar as perdas no país, são inúmeras soluções hoje, né? O que eu vejo é que o país, logo após a crise hídrica que se deu uns 4, 5 anos atrás, abriu os olhos para perdas, começou a se discutir perdas de uma maneira mais ampla, porque nessa época da crise hídrica foi onde a população e os governantes se deram conta que não ter água é muito pior do que ter uma água cara, né? Eu quero dizer assim, o investimento em água ele fica barato no momento que você nota que esse bem ele é escasso também, né? Então, você conseguindo controlar suas perdas, você não desperdiça água e no momento de crise você vai ter uma melhor distribuição, uma eficiência melhor na água que você tiver disponível para poder entregar à população. Hoje, o que eu vejo é o seguinte, existem hoje muitas iniciativas sendo feitas em termos de redução de perdas, tanto de perdas físicas, né, perdas reais, que a gente chama que são perdas de vazamentos, basicamente, na tubulação e extravasamento de reservatórios, quanto nas perdas aparentes ou perdas comerciais, que são aquela perda de roubo de água, desvio de água, uma má administração da leitura dessa água, né, da água consumida, uma medição errada da água consumida. Tem várias iniciativas sendo feitas no país. O que eu vejo hoje é que ainda a gente tem uma certa restrição em uso de tecnologia para isso. Na Aitro a gente costuma dizer que a gente não consegue controlar aquilo que não se mede, então a gente entende que basicamente a gente deveria medir melhor o nosso sistema de distribuição para entender onde estão os problemas e poder agir melhor. Hoje existem várias tecnologias para a gente poder medir isso automaticamente, existem softwares e sistemas onde eles podem fazer análises de dados complexos e te indicar quais são as melhores ações a serem feitas para poder ter uma eficiência melhor no teu investimento, né? Então você investe primeiro em tecnologia, dá visibilidade, né? A gente fala em iluminar a tua rede, ilumina ela, enxerga o que está acontecendo, mede isso para priorizar quais são as ações que você deve fazer, e aí sim as ações são feitas com uma eficiência muito melhor e muito mais efetivas, né? A gente gasta menos e tem melhores resultados. E quando a gente fala do lado das perdas aparentes, essas perdas comerciais, também existem tecnologias onde a gente pode detectar vazamento dentro da casa do consumidor, nós podemos detectar fraude, nós podemos detectar um medidor que não está medindo corretamente. Isso automaticamente hoje já é possível ser feito, informada a companhia e as ações serem feitas de maneira muito mais efetiva. Então, se tem uma resposta que eu posso dar para como a gente pode melhorar a eficiência no tratamento das perdas, seria exatamente isso. O Brasil precisa investir mais em tecnologia e conhecer melhor as redes que tem. O desperdício ou mau uso da água resulta também na falta de saúde e perda econômica. De acordo com o estudo, o índice de perda de água é importante para medir os volumes ou recursos financeiros desperdiçados. Lembrando que o cuidado desse bem tão precioso depende de todos nós. Laide Braghiroli, para a CBN, Vale do Itajaí.